Olá, é cada vez maior o número de processos judiciais solicitando medicamentos ou tratamentos ao sistema de saúde brasileiro. A judicialização da saúde é um direito garantido a toda a população brasileira, conforme estabelecido na Constituição de 1988. Mas um grupo entende que esta é a forma justa do cidadão buscar seu direito à saúde, uma vez que não encontra os medicamentos no sistema. Por outro lado, essas ações são onerosas para a administração pública, que acaba obrigada a destinar recursos de determinados projetos para a sociedade para o cumprimento de decisões judiciais. Para falar sobre esse assunto, o Alerj Debate recebe o deputado Nilton Salomão, Ciro Grinberg, procurador do Estado, e Solange Travassos, médica e presidente da União das Associações de Diabéticos no Rio de Janeiro. Deputado, existem alguns projetos tramitando na casa para resolver esse problema? Olha, nós, desde que abraçamos essa causa aqui na Assembleia, nós começamos a observar, né, no convívio, nos debates, essa necessidade. Quando tivemos acesso aos dados do Estado, realmente nós ficamos estarrecidos, que é um número muito elevado. O fato é que nós precisamos avançar para que o diabético, que realmente possa ter acesso a uma tecnologia nova, a um remédio novo, que isso seja agilizado. Esse entendimento é do próprio secretário de Saúde, Dr. Sérgio Cortes, que em conversa conosco, em debate conosco, tem essa compreensão também. Nós temos que encontrar essa maneira, essa forma de chegar a facilitar esse acesso ao cidadão. Doutor Ciro, já que nós falamos em números, o senhor tem algum número, quantidade, valores dessa judicialização? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, na capital, eu trago aqui números das demandas na capital, mas que na verdade representam aí o maior número de processos, né, demandando tutela de saúde. Hoje existem 22.600 ações ativas, e com uma média aí de 400 a 450 processos novos por mês. Dentro desse número, num levantamento, né, que a gente começou na Procuradoria a fazer um catálogo, né, da qualidade dessas demandas, hoje são 1.248 demandas ativas que são relacionadas à diabetes. E, assim, perto do número da população do Estado, ainda não é um número assim, expressivo, o que, na verdade, nos deixa até muito preocupado, porque isso significa que nem toda a população ainda, sobretudo considerando os índices da diabetes dentro da população média brasileira, isso demonstra que, na verdade, esse acesso, ainda que garantido judicialmente, ele não está sendo distribuído de uma forma uniforme, né, por toda a população dependente, né, das insulinas e de todos os medicamentos para tratamento da sua doença. Esse número engloba todos os tipos de diabetes, esse todos os tipos de diabetes. São demandas, né, que envolvem pacientes portadores de diabetes, não necessariamente demandando apenas insulinas, mas aparelhos, né, os utensílios, como também, na verdade, não só insulinas, mas outros medicamentos, né, incorporados ou não ao sistema. Doutora Solange, quais os medicamentos que deveriam ser encontrados no sistema e por que o diabético entra na justiça para ter esses medicamentos? O diabetes é uma doença marcada pela hiperglicemia, mas é uma doença muito heterogênea, né? Então, o que serve para um paciente pode não ser suficiente para outro. O número de medicamentos disponíveis e de insulinas disponíveis vem aumentando a cada dia. A insulina, em especial, evoluiu muito. O SUS ainda fornece as primeiras insulinas que foram descobertas, a insulina NPH é regular. E essas insulinas, elas causam vários problemas, elas dão mais hipoglicemia, elas têm uma variabilidade de absorção muito grande. Estudos brasileiros recentes mostram que entre os adultos com diabetes tipo 1, que precisa de insulina para viver, só 13% dos pacientes tratados no SUS em serviços de referência têm controle adequado. Quando a gente fala das crianças, cerca de 23% só que consegue manter o controle com o que é disponibilizado atualmente. Então isso quer dizer que o número... Solange, a senhora falou das crianças, me lembrei que nós trouxemos aqui no debate um pai, que não estou lembrando o nome dele, mas que o pai do irmão Jorge. A senhora fez um trabalho que exatamente mostra na qualidade de vida daquele menino a diferença de um medicamento que já está autorizado com um que ainda não está homologado. Exatamente. Então, assim, a gente consegue hoje, alguns médicos que têm experiência no tratamento de diabetes tipo 1, a gente consegue ter uma experiência de clínica privada de
60%, 70% dos pacientes com bom controle. Aí quando você olha a estatística do paciente de SUS e você vê que 13% está atingindo meta, a gente fica muito penalizado com isso e quer tentar resolver o problema dessas pessoas quando elas chegam, né, ao nosso contato. Então, assim, hoje, eu estou focando mais no diabetes tipo 1, que eu acho que a maioria das ações devem ser relativas a isso, que é aquela pessoa que não produz insulina, ela precisa de insulina para viver. Se eu ficar 24 horas sem insulina, você vai me encontrar numa UTI de um hospital, porque eu não consigo passar um tempo grande sem insulina. Esse tempo grande é 24 horas. Né? Então, o que acontece? A insulina foi descoberta em 22, começou a ser produzida em uma escala um pouco maior em 23. Os diabéticos antes da insulina, eles morriam em dias, meses, no máximo um ano, morria assim. Não sei se dá para mostrar uma foto aqui. Ó, esse aqui foi dos primeiros pacientes a tomar insulina. Então, assim, algumas mães deixavam os filhos sem se alimentar porque sabiam que a insulina estava sendo descoberta. E esse aqui é o mesmo paciente 2 meses depois. Então, o que aconteceu? Esses pacientes, a partir da década de 20, começaram a viver um pouco mais. Muitos morreram de hipoglicemia, porque não se sabia direito como administrar, as insulinas tinham muitas limitações. Aí, na década de 40, a gente não sabia se, com um maior tempo de vida, começaram a ocorrer as complicações do diabetes, cegueira, insuficiência renal, né, amputações, vários problemas. Então, na década de 40, não se sabia se todo diabético ia evoluir para esse tipo de problema, né, com a duração da doença, ou se você podia ter se o tratamento da glicemia poderia resolver esse problema, né? Então, na década de 90, 80, 90, foram desenhados alguns estudos para tirar essa dúvida. Todo diabetes vai complicar ou você pode fazer alguma coisa? Esses estudos usaram essas insulinas que o SUS fornece hoje, por isso que eu estou contando assim, essa historinha, né? O que esses estudos viram? Eles dividiram os pacientes em 2 grupos, eram mais ou menos 1.400 pacientes. Metade tomava insulina 2 vezes, NPH irregular. A outra metade usava NPH irregular várias vezes ao dia ou com bomba de infusão. Esse estudo era para durar 10 anos, durou 6, e com 6 anos você já tinha evidência suficiente. Esse estudo mostrou que o bom controle do diabetes, picando o dedo várias vezes ao dia, tomando insulina várias vezes ao dia, reduziu muito, em até 60%, 70%, a incidência das complicações de retina, de nervos, de rim. Então, o resultado foi ótimo. Só que, para cada 100 pacientes que atingir a meta de controle para estar protegida dessas complicações, 80 casos de hipoglicemia grave, com perda da consciência e coma. E aí começou uma corrida para se desenvolver insulinas melhores. E essas insulinas começaram a chegar, as primeiras que são de curta duração, para tomar toda vez que come, que substitui a insulina regular que o SUS dá, em 1996, chegaram aqui no Brasil. E começou a se usar ela com a insulina NPH. Já melhorou um pouco. As hipoglicemias diminuíram, os pacientes conseguiram um controle um pouco melhor. Só que ainda a hipoglicemia continuava sendo calo no sapato dos diabéticos. Na hora que você melhora o controle para diminuir a complicação, o paciente começa a ter hipoglicemia. Hipoglicemia, dependendo do paciente, é risco de vida, né? Aí o que aconteceu? Em 2000 foram lançados os primeiros análogos de insulina de ação prolongada para substituir a insulina NPH. Então, as insulinas que deviam estar disponíveis no SUS, elas já têm mais de 12 anos. Tem mais de 14 anos de descoberta, eu falo 12 anos porque elas chegaram no Brasil a esse análogo de ação prolongada em 2002. E as outras de ação curta em 96. Então, assim, já tem muito tempo no mercado essas insulinas e o SUS continua dando as mesmas insulinas que foram inicialmente descobertas. Então, isso é muito difícil. Graziela, existe nesse contexto, não é? Primeiro, esclarecimento da doutora Solange da diferenciação para cada paciente, né? Cada paciente tem uma realidade. Nós aprovamos uma lei aqui garantindo acompanhante para os dependentes de insulina nas internações hospitalares. Por quê? Porque nós fizemos uma boa discussão e vimos que muitas vezes aquele diabético era internado, ele precisava de uma referência, de uma informação da referência
da pessoal. forma como ele reagia à insulina. Quer dizer, ele não poderia receber uma dose... A família assim, conduz melhor isso do que um profissional que não conhece o paciente. Né? Se é um paciente que está adaptado, que está em tratamento. Então, no outro exemplo, nós também colocamos aqui do menino, que eu não estou lembrando... Do Luan. Do Luan. O pai dele dizia o seguinte, olha, fez uma experiência, a insulina convencional que ele usava, ele tinha que estar toda hora acompanhando a outra, que tem até o nome de um laboratório, ele ficou o dia inteiro, o menino ficou o dia inteiro com uma qualidade de vida muito melhor. Enfim, a gente, quando fala na questão dos remédios, da área da saúde, tem essa discussão de quebra de patente, quebra, não quebra, mas o fato é que nós temos que ter como princípio agilizar a chegada desses remédios, porque isso significa não só a melhor qualidade de vida, mas também até um aumento na própria resistência do organismo. Né? Porque assim, a gente sabe hoje que... As complicações do diabetes acabam muitas vezes sobrecarregando o próprio sistema. Essa é uma colocação até que, em relação a isso, acho que a discussão toda ela se pauta, né, nessa definição de uma política pública de saúde, no caso, na assistência ao paciente insulino dependente, né? E eu sempre costumo fazer, né, uma exposição demonstrando que, na verdade, essa definição de uma política pública de saúde, ela passa por um primeiro grande dilema, que é, assim, exatamente definir o que é saúde. O que é esse bem-estar, né, esse status de bem-estar físico, psíquico e social. E mais do que isso, então, a partir da definição desse bem jurídico, quais seriam os meios, então, eleitos, né? Como é que a sociedade elege o que garantir esse bem-estar físico e psicossocial? Porque, muitas vezes, então, bem-estar para mim pode ser, sei lá, né, sair, viajar, e isso é saúde também, né? E aí, então, eu vou garantir uma política pública de saúde que garanta tickets de viagem, né, para todos. Então, esse é um grande dilema. E aí, o terceiro dilema, né, para essa definição da política pública de saúde, ela vem justamente num ponto que é como eu garanto um equilíbrio entre essa demanda e essa dimensão coletiva que a saúde tem com aquela demanda individual, que é aquilo, como eu vou garantir, então, um acesso mais amplo possível e de maior qualidade, e, ao mesmo tempo, eu vou considerar as particularidades, né? Isso, como deviam dizer, na situação desse menino, né? Dessa criança, com as particularidades, as individualidades desse paciente. Sendo que, na verdade, se eu peso um lado da balança, eu acabo gerando um atendimento mais restrito, porque eu vou começar só a olhar a individualidade. Mas se eu peso o outro, eu acabo justamente excluindo né, grande parte da população que teria ali um direito legítimo de ter assistência. Então, essa é uma dificuldade, né, sempre nessa definição. E acho que hoje, assim, eu né, venho verificando até a atuação dentro do Ministério da Saúde, me parece assim, que seria muito prudente até que a gente começasse até a instigar a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias para que ela faça essa avaliação dessas insulinas, né? Inclusive incorpore isso ao sistema. Nós, aqui na Assembleia, nós temos feito essa discussão no sentido de encontrar uma saída aqui no âmbito do Estado, até a partir de uma provocação do próprio Dr. Sérgio Corte, secretário de Saúde, para assegurar recursos que pudesse o Estado, não é? Porque, na verdade, o Estado está sendo demandado. Esse recurso aí é o Estado que... as prefeituras do Estado, os municípios também. Então, o fato é que também, para o Estado, não é, encontrar uma solução pode significar uma redução de imediato e de médio e longo prazo do custo do financiamento da saúde. Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate. É só um instante.